Nessa aula, veremos mais um método para a resolução de problemas de programação não linear restritos, um algoritmo de aproximação linear sequencial, que é o algoritmo de Frank-Wolf. Já deu para observar, até agora, durante o desenvolvimento do nosso curso, que quando se trata de problemas de programação não linear, não existe um método universal em que você possa aplicar para resolver todos os tipos de problema, né? O que a gente fez foi separar por categorias. Problemas restritos, problemas irrestritos. Dentro dos problemas irrestritos, a gente ainda separou por categorias, né? Única variável, multivariável, e assim por diante. E assim também como a gente precisou estudar as condições de otimalidade para verificar se um ponto é um ponto de ótimo local ou global. Quando a gente considerou problemas de programação não linear restrito, a gente pôde observar que para estudar as condições de otimalidade sobre uma determinada solução, a gente encontrou certo grau de dificuldade para verificar essas condições. E aí a gente estudou a classe dos problemas de programação convexa e as classes dos problemas de programação quadrática e separável, e a gente observou que para esses tipos de problema, aplicando poucas ou nenhuma adaptação, a gente poderia resolver via algoritmo simplex para determinar a solução desses problemas ou a verificação dessas condições de otimalidade. Hoje nós veremos um algoritmo sequencial que vai aplicar uma aproximação linear na função objetivo para problemas também com essas características de convexidade. Tá? Na verdade, o método de Frank-Wolf, esse método possui esse nome Frank-Wolf em homenagem aos seus desenvolvedores, né, o Frank e o Wolf, em 1956, ou seja, não é um método novo, mas ele ainda é um método que é bastante utilizado, tá bom? Como eu falei, ele é um método iterativo e vocês podem observar que ele é também bastante utilizado na alocação de equilíbrios em redes de transportes, tá? Tem bastante aplicação ali, certo? A ideia do método é aplicar na nossa função objetivo uma aproximação linear. A ideia, mesma ideia que a gente aplicou quando a gente desenvolveu o método de Newton e o método do gradiente, só que lá a gente utilizou uma aproximação de grau 2, ou seja, a gente aplicou uma série de Taylor até a segunda derivada. Aqui, como a gente quer uma aproximação linear, nós vamos fazer então, utilizando uma solução experimental viável para o seu problema, que eu vou chamar aqui de x1, então, eu vou escrever f em x1 como sendo uma aproximação em série de Taylor de grau 1, ou seja, usa apenas a primeira derivada, né? Como estamos considerando x de várias variáveis aqui, a derivada, então, faz papel do vetor gradiente. Como a solução experimental é conhecida, então, quando a gente faz, então, a resolução de a derivada dessa expressão igual a zero, a expressão que depende de x' ali se torna constante e isso se anula nessa derivada. Então, na verdade, a gente pode considerar, então, ao fazer essa derivada igual a zero, apenas a parte que depende do gradiente da função no ponto x, já que no ponto x' essa derivada é constante, você está derivando uma constante, essa derivada é nula. Então, a gente, ao invés de utilizar a nossa função f como função objetivo, nós utilizaremos a aproximação linear de grau 1, escrita então como sendo g de x, a soma para j de 1 até n é a quantidade de variáveis do seu problema, cj vezes xj. Xj são as componentes das suas variáveis de decisão. E esse CJ aqui, esse coeficiente constante que aparece nessa aproximação linear, ele é calculado, então, fazendo a derivada parcial da sua função objetivo original, substituindo na solução de trabalho. A gente vai fazer um exemplo, isso vai ficar mais claro essa notação para vocês observarem, tá bom? Mas é importante destacar aqui que esses coeficientes, então, nada mais são do que as derivadas parciais da sua função objetivo substituídas na solução de trabalho, na solução experimental, certo?
Então, feito isso, a gente vai considerar um novo modelo, que a gente chama então de aproximação linear, né? Vou maximizar então essa função objetivo g, sujeito às restrições originais do meu problema, ou seja, ax menor ou igual a b, x não negativo. Você resolve esse modelo aproximado, pode ser via método simplex, pode aplicar o Lingo, Solver ou até mesmo via resolução gráfica. Aqui nessa aula eu vou utilizar a abordagem de resolução gráfica porque eu quero mostrar para vocês a interpretação da convergência do método. Então, isso vai ficar mais fácil para a gente enxergar, tá? Só que essa solução experimental, ela nem sempre vai estar próxima da sua solução do problema original. Então, o que a gente vai fazer é utilizar uma combinação linear da solução de trabalho e a solução aproximada, e aplicando iterativamente, tomando soluções nesse segmento de reta que liga a solução atual até essa solução experimental, tá? Então, ao longo dessa trajetória, dessa linha reta, a gente vai estar caminhando na direção do crescimento máximo, né? A mesma ideia que a gente fez no método do gradiente. Então, a gente caminha na direção do crescimento máximo até a função parar de crescer. Depois a gente recalcula a direção e calcula o novo tamanho de passo a ser caminhado, tá bom? E a gente vai fazendo isso iterativamente até que um certo erro seja alcançado, ou seja, até que a sua solução nova esteja tão próxima da solução anterior quanto você desejar, tá? Então, a gente, para resolver esse problema, né, para encontrar o tamanho do passo ali da fração de t caminhar, a gente pode aplicar, como o problema é um problema irrestrito, você pode aplicar um método de bissecção ou Newton para uma variável. Aqui, como a função é simples, eu vou utilizar o método analítico, ou seja, fazendo a derivada igual a zero mesmo, tá? Então, isso aqui vai ficar simples para ser resolvido, certo? E aí, esse método, então, com as iterações, vai convergindo para soluções próximas entre si, tá? Então, aqui eu vou colocar já o resumo do nosso algoritmo de Frank-Wolfe. Então, a gente tem uma série de passos, sempre começando com uma solução inicial, que aqui eu vou chamar de x0, e eu vou fazer a iteração, então, para ir igual a 1 até um determinado erro ser alcançado, tá? No passo 1, a gente precisa começar calculando o nosso gradiente da nossa função. Observem que o gradiente é dado pelas derivadas parciais, certo? E aí você vai fazer, então, os coeficientes da sua função, nova função objetiva aproximada, como sendo, então, as componentes desse gradiente, ou seja, essas derivadas parciais, já substituídas na sua solução de trabalho, tá? Então, sempre na iésima iteração, usa a solução do passo anterior para calcular esses coeficientes, e você tem, então, esse novo problema linear aqui, que você tem, aplicando uma abordagem de resolução gráfica, a sua solução ótima, que aqui eu vou chamar XLP. Como eu estou chamando iésima iteração, eu vou trocar esse K por I aqui, mas o nome é irrelevante, tá bom? Esse X aqui eu coloquei em letra minúscula, mas na verdade ele é a nossa solução de trabalho que tem várias componentes, então eu posso considerar ele como sendo letra maiúscula, porque ele é de várias componentes. Só um zelo de notação aqui, mas acho que não prejudica o nosso entendimento, tá? Então, resolve esse modelo novo, linear aproximado, você tem a solução nova, e aí você vai fazer a sua próxima solução no próximo passo, xi, como sendo, então, essa solução do passo anterior, xi menos 1, mais t vezes a solução ótima do problema linear relaxado, menos a solução anterior. Ou seja, você está fazendo a sua nova solução xi como sendo uma combinação linear das soluções da solução anterior e da solução linear relaxada. Observem que aqui é a equação de uma reta, olha, ponto inicial mais t, ponto inicial menos ponto final. Quando você faz o t variar entre 0 e 1, você está ora no ponto x anterior, ora no ponto ótimo do problema relaxado. Observe que quando t é 0, você está na solução anterior.
E quando t é igual a 1, vou cancelar isso aqui, eu vou estar na solução obtida no problema linear relaxado, tá? Então, para cada valor de t, você tem um xi diferente. E o t que maximiza o crescimento da função pode ser calculado, então, fazendo a derivada quando você substitui esse ponto na sua função, tá? Então, no nosso terceiro passo, ao escrever essa função de recorrência, a gente substitui isso aqui na nossa função objetivo. Para calcular, então, uma função h, que vai depender, uma função que h agora que vai depender só de t, quando você substitui esse ponto aqui que depende de t, certo? Ao derivar essa função aqui, a função é simples, a gente pode fazer derivada igual a zero, acha o t ótimo, que maximiza essa função f, substitui aqui e a gente tem, então, a nova solução para o próximo passo. Tá? Então, a gente verifica a nossa regra de parada, que vai ser, então, o quão próximo uma solução vai estar da outra, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui para a gente entender melhor, né? Então, basicamente, o resumo é esse. Começa com uma solução experimental, a gente calcula o gradiente, as derivadas parciais, constrói, então, a função h, que depende, então, dessa solução experimental e do gradiente, né? Calcula os coeficientes da nossa função aproximada ali, e tem, então, o nosso novo modelo relaxado. Resolve esse modelo graficamente, você tem uma solução, então, que depende da solução anterior e da solução ótima desse problema relaxado. Calcula o t ótimo, substituindo esse ponto na função objetivo. Após calcular o t ótimo, você tem a nova solução de trabalho, a nova solução experimental. Calcula o seu erro, fazendo o tamanho da solução atual menos a solução anterior. Você pode fazer isso via componentes ou módulo do próprio vetor mesmo. Enquanto que isso não alcançou a sua tolerância, você vai repetindo esse procedimento. Se já alcançou, você tem a sua solução ótima do seu problema, certo? Então, para a gente entender, vamos considerar esse exemplo aqui. Observem que a gente tem aqui uma função 5x1 menos x1 ao quadrado mais 8x2 menos 2x2 ao quadrado. Observem que não temos termos cruzados entre x1 e x2. Então, é uma função que é quadrática, mas também é separável, certo? E as restrições são lineares, uma única restrição aqui, mais as restrições de não negatividade. Então, para aplicar o nosso algoritmo de Frank-Wolf, a gente vai começar calculando o gradiente dessa função. Vamos calcular a função, o novo modelo de aproximação linear. Para isso, a gente substitui, então, o gradiente na solução experimental. Vamos começar com uma solução experimental. E, a partir daí, a gente vai construindo, então, as combinações lineares, calculando o passo ótimo do tamanho das combinações lineares, a partir da solução experimental do modelo relaxado e da solução atual, e vamos fazendo isso iterativamente. Então, vamos lá, né? Na primeira iteração, no passo 1, né? Essa é a nossa função objetivo, a nossa função f. Calculando o gradiente, lembrando que o gradiente são as derivadas parciais, né? Então, na primeira componente, a derivada com relação a x1, que vai dar 5 menos 2x1. Na segunda componente, a derivada parcial com relação a x2, portanto, 8 menos 4x2. Se você resolver essa equação do gradiente igual a zero, você vai encontrar o ponto que maximiza essa nossa função. Só que se você observar, a solução dessa equação gradiente igual a zero é o ponto 5, meio e 2. Na verdade, vai ser o centro dessa elipse. Observe que você tem aqui dois termos quadráticos com o mesmo sinal, dois termos lineares. Você pode escrever essa equação aqui como sendo a equação de uma elipse centrada no ponto 5, meio e 2. Podem fazer isso como exercício aí depois, certo? Só que o ponto 5, meio e 2, ele não satisfaz a nossa restrição funcional, ele está fora da nossa região viável. Tá? Então, a gente não pode considerar essa solução como solução do nosso problema,
porque viola a restrição. Então, a gente vai aplicar um método aqui, certo? Feito isso, com o cálculo das derivadas parciais, a gente pode, então, passar para o segundo passo, que é construir a nossa função linear aproximada para o nosso modelo aproximado, tá? Então, lembrando que a nossa nova função, ela é escrita, então, como sendo essa soma para j igual a 1 até 2, no nosso caso a gente tem duas variáveis, de cj vezes xj, ou seja, c1 vezes x1 mais c2 vezes x2, onde o c1 vai ser determinado, então, como sendo a derivada parcial de f, substituindo no nosso ponto de trabalho, tá? Então, observem que a gente tem, vamos tomar a solução inicial aqui como sendo o 0, 0, porque é um ponto factível, tá? Então, é o ponto mais óbvio factível aqui que a gente está considerando. Por isso que eu vou considerar o x0 como sendo 0, 0. Então, substituindo aqui na derivada parcial de f com relação a x1, a gente tem o c1, certo? Vai ficar 5 menos 2 vezes 0, que é 5. Então, c1 nosso é igual a 5. Faço a mesma coisa para calcular o C2, substituindo o ponto y aqui igual a 0, do meu ponto inicial, na derivada parcial com relação a x2. Portanto, eu tenho C2 igual a 8, certo? Portanto, substituindo C1 vezes x1 mais C2 vezes x2, a gente tem, então, que a nossa função g de x vale 5x1 mais 8x2. Essa aqui vai ser a aproximação linear da nossa função objetivo, tá? Que eu fiz bem passo a passo, mas depois dá para fazer isso mais rápido, certo? Então, agora, o nosso novo modelo, ele é constituído, então, por essa aproximação linear e o conjunto de restrições original do nosso problema, certo? Então, observem que aqui a gente tem o nosso modelo original, que era uma função não linear no objetivo, e as restrições aqui são as mesmas, certo? São as mesmas, tá? Quando a gente resolve graficamente esse modelo de aproximação linear, vou resolver via graficamente aqui, observem que, como o nosso modelo tem a restrição x1 maior ou igual a 0, a gente tem o x2 maior ou igual a 0, e a gente tem 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 6. Portanto, esse triângulo aqui constitui a nossa região viável, tá bom? Então, aquele ponto lá que era o... Vou voltar aqui, esqueci o gradiente 5,5... 5,5 e 2, certo? Então, o ponto 5,5 e 2, ele vai estar fora, né? Então, ele vai estar aqui fora, não é viável no nosso conjunto, certo? Então, o que o nosso método vai fazer aqui agora é o seguinte, olha. Então, observe que a gente partiu da solução experimental 0, 0, né? A gente partiu da solução, o x0 nosso era o 0, 0, certo? Era o 0, 0. E quando a gente resolveu o nosso modelo de aproximação linear, a gente obtém, então, a solução 0,3, que é essa solução aqui, certo? Então, observe que aqui você tem o segmento de reta que liga o ponto inicial até a solução ótima do seu problema. Então, a gente tem uma infinidade de pontos aqui, certo? Dentro dessa infinidade de pontos, a gente vai escolher aquele que maximiza a nossa função, que é esse ponto aqui, como a gente já vai observar, certo? Então, o que a gente faz é o seguinte, ó. Então, a gente tem o x1 como sendo o x anterior, mais t, x ótimo obtido, que a gente acabou de obter aqui na solução do problema, graficamente, menos a solução anterior. Ou seja, o nosso x1 é 0 e 3t para t entre 0 e 1. Todos esses infinitos pontos aqui nesse segmento de reta. Fazendo a substituição desse ponto na nossa função objetivo, a gente resulta, então, que a função que depende de t na função objetivo é, então, 24 menos 18t ao quadrado, certo? Observem que aqui eu apenas considerei, né? Só vou copiar aqui, cadê a nossa função? Aqui eu já tinha copiado.
Aqui tá como imagem. Aqui, ó. Só pra gente entender aqui, que aqui eu substituí a nossa função objetivo, tá? Então, substituindo x igual a 0 e o y igual a 3t nessa função objetivo, a gente obtém, então, que h de t é 24t menos 18t. Aqui eu preciso corrigir, ó, tá? Então, aqui falta uns passozinhos aqui, tá? Não vou digitar aqui agora. No próximo slide eu coloco passo a passo, que eu lembro que eu fiz essa conta, certo? Então, substituindo o x... tava certo, porque o x é 0 aqui essa parte é 0. Então, só sobrou... Tava certo. Acabou ficando certo, mas tudo bem, tá? Resumindo, o h de t, quando você substitui o 0 e 3t nessa função objetivo, resulta em 24t menos 18t ao quadrado, que quando você resolve derivada igual a 0, a galinha de t igual a 0, vai nos resultar t igual a 2/3. Então, t igual a 2/3, o t igual a 2/3 vai nos dar essa solução aqui. Ou seja, quando você substitui o t igual a 2/3 nessa expressão, você encontra o ponto, né? Vou substituir o t igual a 2/3 nessa expressão, eu vou encontrar o ponto x1 igual a 0,2, tá? Então, eu estou aqui nesse ponto, em cima desse segmento de reta, tá? Então, essa aqui é a minha nova solução para a próxima iteração. Então, eu partir da solução inicial x0 igual a 0, 0, e caminhei para a direção 0 e 2, tá? Então, agora a gente já pode ir para a segunda iteração. Então, na segunda iteração, eu preciso calcular novamente o meu modelo relaxado. Então, eu começo calculando o gradiente da minha função. O gradiente da minha função é 5 e 0. Lembrando que o gradiente da função, substituindo ali no ponto de trabalho, vai te dar o valor de C1 e o valor de C2. Então, o nosso C1 é igual a 5 e o nosso C2 igual a 0. Portanto, a nossa função objetivo, que é dada então pela soma de j igual a 1 até 2 de cj, xj, vai ser C1, x1 mais C2, x2. Como o nosso C2 é 0, a nossa função g vale então 5 vezes o x1. Ou seja, o nosso novo modelo de aproximação linear tem a mesma restrição, só que agora a nova função 5x1, certo? Resolvendo graficamente, a gente obtém que a solução ótima desse problema é o ponto 2 e 0, tá? Então, a gente partiu do 0, 0, foi para o 0, 3, né? Depois, como combinação linear, a gente tomou o x1. Então, agora, o nosso problema aproximado dá a solução 2, 0. Então, agora a gente está em cima desse segmento de reta aqui, tá? Então, quando a gente toma, então, a próxima solução, como sendo a solução do passo anterior, que foi a solução 0 e 2, mais t, a solução ótima do problema relaxado, que a gente acabou de calcular aqui, que é o 2 e 0, menos a solução do problema anterior, que resolvendo dá 2t, 2 menos 2t. A gente calcula isso aqui na nossa função objetivo, ó, aqui eu fiz passo a passo, ó, lá eu pulei essa parte aqui. Fazendo então a substituição disso aqui na nossa função objetivo, a gente tem que h de t é 8 mais 10t menos 12t ao quadrado, derivando, resolvendo igual a 0, a gente tem que o tamanho do passo ótimo é 5/12. Então, substituindo esse t igual a 5/12, a gente vai encontrar, então, o novo ponto nesse segmento de reta, que é a combinação linear do ponto 0,2 e do ponto 2,0, ou seja, a combinação linear ótima que maximiza a nossa função objetivo é em t igual a 5/12, que vai resultar
no ponto, substituindo já o ponto 5,5 e 7,5, tá? Então, esse ponto aqui tem componente 5,5 e 7,5, tá? Então, esse aqui é um novo ponto de trabalho, tá? E aí, agora, você calcula, então, você consegue calcular o erro, né? Você pega o x3 menos o x2, você tem um erro aí. Eu não especifiquei o erro aqui, porque eu só queria ilustrar o exemplo para vocês, tá? Mas faz a diferença da componente em x e a componente em y e verifica se isso está dentro do erro que você definiu inicialmente. Enquanto esse erro não foi atingido, você vai aplicando esse procedimento, tá? Aqui nessa tabela eu sintetizei os resultados até a 5ª iteração, tá? Essa tabela foi obtida lá no tutorial IOR, então sugiro que vocês tentem repetir o exemplo fazendo lá no tutorial, que ele permite você resolver esse problema lá, tá? Então, observem que aqui a gente tem as soluções, né? Então, a gente partiu da solução x igual a 0, passou para x igual a 2, 0, né? E foi fazendo as aproximações, olha, né? Então, aqui eu tenho o x2, depois o x3, depois o x4, o x5, e eles vão convergir para a solução x igual a 1 e 3,5, né? Então, como eu comentei com vocês, aquela função objetivo, ela é uma elipse centrada aqui nesse ponto, né? Para cada valor de z, você tem uma elipse diferente. A minha elipse não tá uma elipse, mas faz de conta que está, tá? Então, conforme o z máximo aqui acontece quando ela degenera, né? Quando ela está centrada na origem ali. Então, vocês vão observar que era aquele gradiente igual a 0 lá, que é infactível. Então, o que a gente vai fazer é diminuindo o valor de z. A gente já fez essa abordagem da resolução gráfica, tá? Então, o z, digamos que o z menos ruim, né? A gente vai piorar ele até se tornar factível. Vai ser o z cuja essa elipse toca aqui, tangenciando essa curva. Bem nesse ponto, x igual a 1 e 3,5, tá bom? Então, eu sugiro que vocês apliquem ali o tutorial IOR para alcançar essas iterações, para que vocês possam praticar o entendimento do algoritmo de Frank Wolf, tá bom? Então, a gente finaliza esse exemplo. Aqui tem o comportamento da resolução gráfica no GeoGebra, como que vai ficando ali, certo? E aí eu sugiro a leitura da seção 12.9 do livro do Hillier para a aplicação desse exemplo do algoritmo de Frank Wolf e algumas discussões quanto a métodos de resolução para problemas de programação não linear convexa. E para aplicações tanto de programação convexa, separável e outros casos, o capítulo 23, 24 e 25 do Colin. O 23 traz a programação quadrática, o 24 a programação separável e o 5 alguns casos de aplicação, tá bom? Então, eu finalizo, agradeço por vocês terem chegado até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.